Fala aí, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica, tô aqui com o Marco mais uma vez. Fala aí, Marco. Fala, Prodígios, aqui quem fala é o Marco Polo. Estamos de volta aqui na área para completar essa sériezinha, né? Ou quase completar. Quase De estamos... criação de É personagens. isso aí, estamos a um passo praticamente de finalizar. Tem hoje, depois mais um personagem, como vocês estão vendo aí no título. Hoje nós vamos falar de como a gente chegou no visual final, quais foram as preocupações, os percalços que tivemos até chegar no visual final do nosso querido Marfim Negro. Esse que foi eu confesso que quando a gente... Foi muito pedido, né? E eu confesso que quando a gente lançou ele, eu não esperava, parece até arrogância assim, mas eu não esperava uma rejeição, mas eu não esperava que ele fosse tão bem aceito assim pela galera. Foi até... Mas sabe o que é? Tipo assim, eu acho que a gente acertou no conceito dele do elefante, que foi uma ideia tua que você propôs há um tempão, como a gente pudesse fazer, mas, velho, é mais pela representatividade, né? Acho que sim. Do que o conceito em si. Tudo bem que ele melhorou muito, assim, de conceito pela nossa visão, assim, de criadores, mas a representatividade, porque ele foi o primeiro herói negro, né? Sim. Ele é o primeiro herói negro da Prod, que a gente apresentou. E realmente a gente começou fazendo personagens que era muito... Não é questão de clichê, mas é questão de, tipo assim, é a linha mais fácil de se fazer do que representar, por exemplo, uma cultura africana da qual a gente não tem muito conhecimento. Por mais que sejamos latinos ou brasileiros, mas a gente não tem muito conhecimento. Mas a galera pedia, quando vocês vão fazer o herói negro? Tá? A gente vai fazer, com certeza. Assim como a gente vai fazer heróis LGBT, índio, e todo mundo vai ser representado na Prod. Isso é uma coisa que a gente já conversa muito. Só que temas que a gente não tem muito conhecimento, a gente leva um pouco mais de tempo para criar no nível que a gente almeja, que a gente é capaz, né? Porque os personagens Prod, eles têm um padrão. Eu, particularmente, não gosto de criar por criar. Eu gosto de perder um tempo, investir um tempo na criação e postar lá quando tiver o herói pronto, como foi o caso do Marfim. A gente foi matutando, como é que a gente pode fazer um herói mais ou menos na linha do Pantera, mas sem ser clichê, copiando ele. Como é que a gente pode trazer a nossa originalidade? Aí você vai trabalhando até chegar, vamos fazer do elefante, e aí foi começando a jornada. Que aí você pode contar um pouco. Eu acho que um primeiro passo, assim, pra falar é que um personagem, isso a gente falou até nos stories na época, porque a gente sempre teve muito pedido na página de apresentar uma mulher e um negro, né? Ah, sim. Então eram os dois mais, que a gente era mais cobrado no bom sentido, de que mais a galera, como você mesmo falou, queria essa representação, né? E são dois que a galera queria representação, mas a gente sempre falava exatamente isso que você falou, de ter um pouco de paciência, porque a gente queria ter algo que justificasse e tivesse uma qualidade decente a ser apresentado, porque quando no vídeo da Lady, a gente até fala isso na ótica da criação de uma personagem feminina. Quando você vai lançar uma personagem feminina, naturalmente, você tem a Mulher Maravilha como uma referência, como uma comparação, porque ela é a maior, né? Em popularidade, em conceito. E no caso de representatividade da cultura africana, da cultura negra, não tem como você não ser comparado de alguma forma ao Pantera. Então, com certeza. E tem muito do que a gente discutiu, né, Marco, de o quanto a quebra do arquétipo poderia ser perigosa nesse caso, porque se você vai fazer algo que tem como proposta representatividade africana e tudo, e você fala, não, eu vou quebrar o arquétipo e eu vou fazer, por exemplo, chinês. Você né? diz... tá. Qual que é a questão? Sim. Você pode fazer isso, só que você não pode mais encarar que essa vai ser a sua franquia, que quando alguém te pergunta assim, tá, qual que é a sua de representatividade? Não é essa que você vai apresentar. Com porque certeza. ela não tá abraçando a cultura, né? Então, a gente precisava dessa que vai abraçar. Porque você pode fazer, como a gente vê, por exemplo, o Sam Wilson, ele aborda a cultura negra, vamos dizer assim, e todos os temas do racismo e tal, sendo da ótica americana. Ele não abraça a cultura negra. Com certeza. Então, é possível? É possível. Mas se você chegar na Marvel e falar assim, qual que é a sua franquia que aborda a representatividade da cultura negra? Ele vai te mostrar o Pantera Negra, porque tá na África e tem toda a parte africana. Não vai te mostrar o Sam Wilson. Então a gente precisava dessa comparação, sabendo que ia ser impossível fugir do que o Wakanda e o Pantera oferecem. Só que, como a gente sempre fala,
é pegar o que já existe e transformar, dar a nossa cara, botar os nossos elementos. E daí, quando a gente vê aquela primeira ideia, lá no comecinho de usar o elefante, que era um animal que a gente não tinha visto ainda sendo usado de grande nome, né, na cultura pop, você tinha, acho que... Isso sem saber como fazer visual nenhum, a gente só pensou, se fosse um herói elefante ia ser bom. Sair do tradicional, porque assim, vamos fazer o leão, o rei da selva, não sei o quê, mas o Pantera, ele é um felino, então não tinha, como é que você vai fazer? Não tinha como. Então é muito difícil. E o elefante, eu lembro que a gente começou assim, era um Power Ranger que tinha o elefante, era não sei o quê, mas nada muito... Nossa, o Power Ranger tinha um elefante, tinha um elefante, é verdade. E aí nada muito fixo de heróis, super-heróis. E aí a gente, beleza, temos o elefante, vamos atrás visual, e aí, como você já sabe, esses últimos anos da Prod foram anos de muito aprendizado, a gente estudou bastante, e foi quando a gente começou a estruturar assim, o visual do Marfim, e entender o papel dele não só no universo Prod, mas como um personagem. O que a gente queria, a gente até falou isso, acho que no vídeo do Layork, você procura aí no canal, com certeza você vai achar, dessa série também, falando da criação, que era não ter repetição de funções no super equipe de super-heróis. Isso, né? Isso é bem importante. E a gente estava procurando um cara que não se repetisse, como é que o elefante com esse personagem nosso que seria representativo da cultura africana poderia fazer, e aí a gente foi desenvolvendo. Então a primeira coisa, e isso acho que é o tradicional, você olhar para o elefante, é lembrar dos chifres de marfim dele, né? E a própria palavra do marfim já foi, acho que meio instintivo pra gente naquele início de conversa, de, marfim, negro e tal, e eu lembro que o nome foi até um dos mais tranquilos da gente bater o martelo e falar, beleza, eu concordo, você concorda, vamos pra cima desse. E aí a gente ficou nessa, é muito icônico aqueles marfins do elefante, né? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor e criar um visual bacana? E eu lembro, a gente sempre fala também dos 3 pilares, das cores, visual de rosto, eu lembro que aí você deu a ideia de fazer, né, um marfim realmente saindo ali, porque na minha cabeça eu não conseguia imaginar como é que a gente vai fazer um negócio pop legal com 2 marfim aqui sem ser um negócio que tribal, geralmente né? a gente imagina com a referência que a gente tem. Então, a cabeça das pessoas, se você só apresenta a ideia, sem ser a cabeça de um designer que está pensando como vai ficar a melhor forma, ela sempre pensa no extremo. Então, você está pensando no tamanho do marfim de um elefante. Então, ia ficar um bagulho gigante. Exatamente. Assim. E sempre quando eu penso em visual, eu sempre tento fazer super contido para ficar harmônico. Quanto mais extremos for, chifres grandões, ele vai para uma vibe RPG. É uma coisa que eu fantasia. Que é uma coisa de fantasia, um pouco mais sujo o RPG, não no mau sentido pejorativo, mas é mais de espalhafatoso o RPG. Quando você vai para a cultura pop, falando de heróis, tudo tem que ser mais contido para ficar mais harmônico, tá? Aí você ganha uma longevidade no mercado de design. Então eu já pensava em 2 marfinzinhos pequenos, assim, não algo grandão. E para quem tá duvidando, quem acha que, o Marco tá inventando coisa aí. É só você pegar, imagina 2 caras, 2 nomezinhos da cultura pop aí, Hellboy e Demolidor, que poderiam ter chifres. Como é que são os chifres desses 2 personagens? Né? O Hellboy, os caras fazem aquele cerradinho, né? E o Demolidor é só 2 espetinhos. Assim. Dois o próprio Batman é uma coisa muito aqui, assim. Isso. Uma ponta. Um negócio gigante, Senão realmente já traz muito pra fantasia, né? Que não é que é ruim ou errado, só não é a proposta. Não é a proposta que a gente tá fazendo. Super-heróis, né? E aí eu lembro que veio essa ideia tal, o visual de rosto com aquele desenho que ficou contornando, né? Olhos e tudo. Veio a ideia das cores, claro. Tinha que ser meio que natural você imaginar nessa representatividade, colocar a cor preta, deixar ele escuro, porque é muito do arquétipo assim que a gente queria. E eu acho que uma coisa que nos ajudou bastante também nessa divulgação, quando a gente fez na época do Marfim, foi o visual da moto dele. A galera curtiu pra caramba. A moto também. Porque aí que entra... Foi um dos elementos que a gente pensou para tirar do Pantera, isso, né? É isso aí. Eu acho que o elemento básico, quando a gente definiu o elefante, fomos construindo o visual, que mudou o jogo era assim, vamos tentar fazer um Batman africano. Isso. Um personagem que não tem poderes, ele tem utensílios
Porém, esses utensílios vão ter algo de diferente. A gente não sabia o que era, mas a gente já sabia, bom, dá pra gente fazer uma bate-moto, né? Mas que ela tivesse trejeitos mais tribais, assim, né? Mais africanos. E a gente pensou no crânio do elefante, que não necessariamente é um crânio orgânico ali, é uma parada de metal dele. Representando. Até porque ele é um protetor, né, da cultura africana, tudo, exploração, tudo. Isso. E eu acho que a moto definiu muito o jogo para sair mais do Pantera e tentar emular um Batman africano, como a gente queria no começo. Isso. E aí, galera, assim, foi toda essa estruturação. Esse é um dos personagens, como eu tô falando pra vocês, que foi mais instintivo, intuitivo, que a gente conseguiu fazer com mais tranquilidade, por assim dizer, né? Que foram saindo as ideias com mais tranquilidade. Mas, como vocês já sabem, em outros vídeos a gente sempre fala, a gente nunca deixa de revisitar os nossos próprios personagens, nossas próprias criações. E ele está, neste exato momento, sofrendo ainda suas transformações, né? Sim, a gente ainda está trabalhando nele. A gente pensou no elemento. Para evoluir, para transformar ele cada vez mais original. E eu acho que uma coisa que fica também de mensagem nesse vídeo de hoje do Marfim é para quem cria, para quem quer entender mais sobre o processo criativo, é aquela questão que a gente fala da salada mista. Você conseguir... a gente sempre bate nessa tecla de, galera, você não vai conseguir criar um novo Superman, porque o Superman ele é único, ele já existe há décadas e décadas aí. Então, quando você quer criar um seu Superman, você tem que ter em mente que você vai buscar referência naquilo que você está tentando equiparar, igualar, mas você tem que jogar coisas novas. Essas coisas novas não é que precisa necessariamente ser algo que nunca existiu, porque se você conseguir achar algo que nunca existiu, meus parabéns, você realmente tem algo muito especial. É um ultra gênio. É um ultra gênio. Mas aí buscar referências em outros cantos para conseguir fazer uma combinação que ninguém nunca viu. Isso. Né? E o Marfim, se você olhar, ele é o que o Marco falou, é uma combinação de Batman com Pantera, com Motoqueiro Fantasma, se você quiser fazer uma comparação do Icon da moto, e com mais outras coisas, que é o que a gente vai apresentar lá na frente. Eu posso, só dando o easter egg pra galera ficar pensativa, aí você me diga. Se eu falar muito, simplesmente a gente vai conversar e não vai pro corte aí, não vai pro ar, mas não, o seguinte, tem até coisas do King Kong que estão entrando na franquia do Marfim. King Kong que estão entrando no Marfim, certo? É verdade. Acho que deu um leve spoiler bom. Assim. Então você já faça aí verdade, bem verdade. Né, faça suas projeções aí, você que está ouvindo, imaginando. Se quiser deixar chutes aí embaixo nos comentários, deixa. Mas você vê, a gente vai buscar lá no King Kong, como é que no King Kong os caras estão tirando ideia para jogar num super-herói. E estamos tirando, porque, cara, a questão principal é essa, é você conseguir buscar referências e combinar algo que ninguém nunca viu. Com certeza. Então, eu acho que você falou tudo. Criar mesmo. Acho que não existe isso. Eu acho que no mundo de hoje é você ser cada vez melhor o possível que você conseguir em combinar. É isso aí. Foi aí que surgiu ele. Saiu então o Marfim, o nosso primeiro herói negro, como a gente falou. Depois a gente vai apresentar o Canino, né? E vão vir outros. Sim. Haverá outras apresentações. E vocês, para acompanhar, é só seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente faz a primeira postagem, mas depois a gente já vem aqui pro YouTube para fazer a decupagem desses personagens, como a gente fez hoje aqui. Muito mais a parte visual, porque quando a gente fala de narrativa, é algo que já envolve, só dando uma palhinha assim, envolve a questão de você registrar onde está a sua verdadeira inovação, que é o que você vai contar, as histórias que você vai contar sobre esse personagem. Então, por isso que a gente não entra tanto na parte da narrativa, a gente fica mais no visual, porque esse já está apresentado, todo mundo já viu. Certo? Deu para passar aí bastante aí, falar legal do Marfim. Se você curtiu esse vídeo aí, deixa um likezinho, ajuda pra caramba a gente aqui, não esquece mesmo. Comenta aí embaixo qualquer dúvida, se você tem palpites sobre que relação é essa com o King Kong que a gente comentou aqui. Segue o canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar os próximos. Beleza? Boa. É isso aí, galera. Valeu mesmo por mais um vídeo e até a próxima. Valeu.